Futebol eletrônico na Bradesco Esportes FM com Mauro Santana. Um forte abraço a você ligado conosco aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Está começando o programa Futebol Eletrônico para você que não consegue largar este vício, né? Não consegue largar o mouse, nem o teclado, nem o joystick. É para você este programa com a produção de Ismael Souza. Vem chegando para você com todas as novidades do mundo dos games, programa Futebol Eletrônico. Mauro Santana. E hoje o programa tá quente, hein, galera? Hoje o programa tá quente, nós temos um convidado especialíssimo. Ismael Souza falou com Rafael Fortes, finalista brasileiro na última Copa do Mundo de PlayStation, que rolou aqui no Brasil. Durante a Copa do Mundo, o evento final aconteceu no Morro da Urca e você vai ouvir Rafael Fortes falando a respeito da experiência que ele teve com outros competidores. E olha, que competidores, hein? Aqueles que eram os melhores do mundo estavam reunidos. Eu tava lá, participei com alguns eliminados e tomei uma sova, hein? E o Ismael Souza vai trazer este convidado conosco, mas no nosso segundo bloco. Você vai ter que ficar com a gente para acompanhar a palavra do Rafael Fortes. Quero dar aqui as boas-vindas novamente a Arthur Souza para falar conosco a respeito do mundo dos games. E é claro, essa situação, será que ainda vamos ver um brasileiro profissional em jogar no PlayStation? Será que isso vai acontecer, Arthur? Olá, Mauro, Ismael, Thalisson. Primeiramente eu gostaria de frisar, né, que o FIFA é um dos jogos que mais cresce aqui no Brasil. Cada vez tem mais jovens jogando, né, utilizando, mas eu acredito que a questão de profissionalizar um jogador é meio complicado, porque é uma questão muito cultural. Apesar do brasileiro jogar muito videogame, não trata com muita responsabilidade, né, e até a questão dos pais, né, por achar que é simplesmente uma diversão. Eu acho meio complicado, não é muito da nossa cultura dar muito valor e muita importância a esse tipo de coisa. Agora eu também quero dar as boas-vindas, ele está participando pela primeira vez aqui do programa Futebol Eletrônico, Thalisson Martins, Thali Show. E aí, você já pensou em ganhar dinheiro jogando no videogame, rapaz? Tudo bom, Mauro? Seria interessante, né? Seria muito legal porque uniria aí dinheiro mais diversão. Agora, eu já participei de alguns campeonatos, né, amadores, é claro, com 15, 16 participantes, 20 no máximo. Cheguei a ganhar alguns na época de PlayStation 1 ainda, épocas auras de Win Eleven. E valia uma graninha, o campeão ganhava R$50, que, sei lá, uns 6 anos atrás era um dinheirinho interessante, valia troféu, era filmado, era legal pra caramba. E, poxa, seria sensacional, né, você poder se divertir. Apesar que quando eu disputava o campeonato eu ficava tenso. Sinceramente eu ficava tenso. Porque era uma pressão, tinha uma galera que torcia contra, era legal. Mas, pô, seria interessante, hein, o Mauro, conseguir ganhar uma graninha, principalmente fazendo aquilo que nós gostamos. Nós trabalhamos no rádio e recebemos por isso, então, o mesmo prazer, né? Você jogar videogame, gostando do que faz e principalmente ganhando dinheiro, que é sempre importante. Ismael Souza também está participando e eu quero parabenizar o Ismael, porque se o programa é um verdadeiro sucesso e tem toda essa qualidade, tem conteúdo, é muito em função do trabalho árduo do Ismael Souza, a gente que levantou do zero esse projeto do programa Futebol Eletrônico, que hoje é uma realidade, né, Ismael? Prazer é isso tê-lo mesmo, conosco. Mauro. Obrigado, agradeço aí a você e também pela oportunidade. O programa está crescendo bastante, é inovador. Hoje a gente não tem, assim, muitos canais para falar aí dos jogos eletrônicos, do esporte eletrônico, que vem crescendo bastante no Brasil, até com o nosso entrevistado aí, que foi pro Mundial de FIFA 14, e é isso, vai crescer bastante, não só o programa, como também o esporte eletrônico no Brasil. E parabéns a todos envolvidos aqui no programa, principalmente a você, Mauro, idealizador aí do futebol eletrônico, e vamos com tudo, que é só sucesso. Agora, com relação a essa profissionalização, o que está faltando para no Brasil começarem a levar a sério a questão de games, né? Não ser só um divertimento, uma diversão, um passatempo, um entretenimento, mas ser também uma forma de um indivíduo viver
às custas disso, né? De ganhar dinheiro com isso, Arthur Souza? Eu acho que falta a primeira vez, né? Falta alguém ganhar, falta sair na mídia, falta divulgação, porque aí vai aparecendo, fulano de tal foi campeão mundial de FIFA, ele é brasileiro, e aí começam a inspirar as crianças. Enquanto isso não acontecer, enquanto os campeonatos não forem muito divulgados, enquanto os jogadores não forem muito conhecidos, as crianças não vão ter em quem se espelhar e não vão levar a sério, né? E isso não só no FIFA, mas uma quantidade muito grande de jogos, né? Eu acho que falta essa iniciação, falta alguém chegar e ganhar, e falta algum grande veículo, né, começar a dar mais espaço a esse tipo de coisa, a esse tipo de videogame. Agora, Thalisson, a gente também tem que levar em consideração que jogar videogame e viver disso é quase a mesma coisa do sonho de ser jogador de futebol, né? Acho que todo garoto já pensou em um dia passar a vida jogando e ganhando dinheiro com isso. Com certeza, né? Esse sonho que você lembrou do futebol geralmente a criança com 5, 6 anos já começa a pensar em jogar bola e virar profissional. E no videogame, né, com essa mudança agora, como você lembrou, os investimentos chegando, seria muito interessante também a criançada já pensar dessa forma, no futuro conseguir ser um campeão, quem sabe mundial, um brasileiro campeão mundial de videogame. Eu apoio, eu acho super interessante, eu acho um sonho válido e principalmente se for a vontade da criança investir legal, mas tem essa situação, né? Os pais às vezes ficam essa desconfiança, meu filho não quer nada da vida, só quer ficar jogando videogame, mas de repente ali tá começando, né, uma carreira num futuro bem próximo. Alguns esportes foram assim, né, ao longo da vida, e no videogame não seria diferente. É claro que vai existir sim uma resistência, principalmente por parte dos pais, mas se a criança tiver mesmo o dom e principalmente mostrar que essa vontade, acredito que vale o investimento e seria muito interessante a realização de um sonho de uma criança como essa. Para se ter uma ideia, né, uma matéria muito legal feita pelo site UOL a respeito disso, de brasileiros que já começam a ganhar dinheiro, né, a viver profissionalmente dos games, né, e não só falando a respeito do FIFA, mas também de outras competições, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que aconteceu no ginásio do Maracanãzinho, que ficou lotado aqui no Rio de Janeiro. Os esportes, como são chamados, né, os jogadores profissionais, né, de eletrônicos, já são uma realidade no mundo, segundo esta publicação. Confederação Internacional, campanha para ser considerado um esporte mental, como é o caso do xadrez, por exemplo, e até planos para inclusão nas Olimpíadas. Já pensou você competindo e virando medalhista olímpico, Thalisson? Seria legal, agora é difícil, né? É difícil agora nessa Olimpíada, por exemplo, 2016 não daria, mas no futuro, bem próximo, nas próximas Olimpíadas, por que não? Seria interessante, eu acho que é válido, né, o pensamento, por enquanto, acho difícil acontecer, mas sinceramente eu gostei da ideia e abraçaria essa ideia, Mauro. O jogo já começou a funcionar nesse cenário. A empresa GameWise acaba de realizar a primeira eliminatória de um torneio do FIFA World com uma premiação de R$5.000 para o vencedor. Em jogo, 2 vagas nas finais que serão disputadas em dezembro. Agora, a eliminatória foi disputada por 714 jogadores e outra companhia, a ESL, organizadora de torneios abertos em formato de pontos corridos, com 2 meses e meio de duração, e a versão atual tem mais de 400 participantes, com premiação de R$3.200 para o campeão. Ainda é pouco, né? Mas já é uma mixariazinha maneira, né, Arthur? Exatamente, já é um dinheiro interessante, né? Mesmo para quem pensa, né, em se profissionalizar, já é um bom começo, e quem sabe no futuro essa premiação não vai aumentando, né? Conforme vai ganhando espaço nas mídias e vai ficando mais conhecido, mais patrocinador. E aí vai ficando algo muito mais interessante, né? Muito mais rentável, digamos assim. O Júlio Uckler e o Gustavo Chaves, eles são jogadores profissionais já, brasileiros. Eles defendem uma equipe chamada Kids, de São Paulo. Júlio, que já foi office boy, trabalhou em escritórios e até em lan houses.
onde ele com certeza deve ter pego know-how, né, para se tornar jogador profissional. Em março ele foi contatado. Ele disse que é um sonho para quem joga, né, de realizar essa função de ser um jogador profissional, de ser um profissional, vamos dizer assim, do mundo dos games. Ele sempre se imaginou sendo um gamer profissional remunerado. Lógico, quem nunca sonhou com isso? E que é uma realização ter conseguido chegar a esse objetivo. Fala, Ismael. É isso mesmo, acho que o grande preconceito para quem quer ser um atleta profissional é a questão do sedentarismo, que pode acontecer em alguns casos aí, o atleta ficar tão viciado, tão focado, que aí não vai sair, não vai ter uma prática saudável de vida, alimentar mal, e acho que esse é um dos preconceitos ainda para se tornar um atleta profissional de esportes eletrônicos. Mas nós que somos jornalistas, muitas vezes nós comemos mal, nós ficamos sedentários, nós deixamos até de dormir, às vezes, justamente pela nossa profissão, né? Para realizar aquilo que nós fazemos com amor. Por que não um gamer profissional também não pode fazer determinados sacrifícios em prol de realizar o seu sonho? O próprio jogador de futebol, que é obrigado a ficar em concentrações, viaja, fica longe da família, fica longe do convívio dos filhos. Isso tudo faz parte, cada um com a sua atividade. Toda escolha requer uma renúncia. É bem por aí, né, Arthur? É, por aí, mas eu acho que é o que eu tava batendo na tecla antes. Eu acho que a questão de ainda não é profissional. Então, assim, hoje o videogame, ele é tratado como uma diversão para todo mundo, né? Para todo mundo não, mas a grande maioria. E aí fica aquela questão dos pais ainda, quando ainda é uma criança, tu fica jogando videogame o dia inteiro, a sua mãe, pô, vai virar um vagabundo, não faz nada da vida, só quer saber de jogar videogame, fica sentado. Imagina, por exemplo, numa mesa de família, na família toda reunida, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser engenheiro, eu quero ser jornalista. Aí já vai torcer o nariz, né? Quando você quer ser jornalista. Vai ganhar pouco, mas pelo menos vai ser feliz. Agora, eu quero ser jogador de videogame, mas como assim? Jogador de videogame. Ainda soa meio estranho, né, Arthur? Soa meio estranho, claro, mas eu acho que passa muito pela questão justamente de ainda não ser muito conhecido. Porque, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do futebol. O futebol é o esporte assim, mais conhecido do mundo, mais praticado, mas tem a questão de que ainda hoje a gente ainda vê as mães falando, não, meu filho, você vai ser jogador de futebol, pra que isso? Estuda, não sei o quê. Ainda há um preconceito com o futebol. Se existe com o futebol, que é o maior esporte do mundo, imagina com o videogame. A dificuldade é muito grande, né? É um fator muito complicado para as crianças que querem ser jogadores profissionais de videogame. E tem outra coisa, Thaleson. A gente utilizou o exemplo de jogador de futebol, que a gente vê o jogador de futebol com o glamour dos grandes jogadores que atuam nas principais equipes, o que não é a realidade. A gente pode utilizar isso até pra gente projetar. Nós trabalhamos no Grupo Bandeirantes de Comunicação, que não é, infelizmente, a realidade do nosso meio profissional. A relação é muito grande, cada um de nós teve que trabalhar bastante para chegar onde a gente chegou. Então, o gamer, vamos dizer assim, profissional, ele também vai ter que trilhar, vai ter que caminhar bastante para poder chegar a esse glamour que a gente observa já em alguns países da Europa com relação aos principais jogadores que atuam nessas competições virtuais. Você lembrou do futebol, que existe sim glamour no futebol, mas na minoria, né? Hoje os grandes clubes, por exemplo, vêm até passando por alguns problemas financeiros, porque colocaram salários altos, né? Agora, quem tá na Série B, na Série C, por exemplo, do Campeonato Carioca, não tem salário alto não, amigo. Muitos, inclusive, com salários atrasados de 4, 5 meses e vivendo de ajuda. E não é diferente o cara que tá começando a investir no videogame, porque é difícil. Primeiro ele começa como amador dentro de casa, jogando o videogame dele. Aí a galera vê, pô, o cara sabe jogar, disputa um campeonato que vale R$50, o campeonato que só vale troféu, como eu lembrei que eu participei. E depois o cara pensa, poxa, por que não me profissionalizar? E o caminho é difícil, principalmente aqui no Brasil. Ele vai tentar trilhar um caminho aqui no Brasil e depois um caminho internacional que valoriza mais. É difícil? Muito difícil, né? Mas não vamos desmotivar. É difícil, mas não é impossível, né? Se é o sonho, tem que seguir, que com certeza vai realizar mais à frente, né, Mauro? A questão é a seguinte, você tem que analisar o cenário.
Se você vê um país da Europa que já é organizado, que já tem competições já há algum tempo e que traz boas premiações, isso incentiva mais o jogador a permanecer, né, a se dedicar, a colocar mais de seu tempo para essa atividade. O problema é que no Brasil ainda não temos isso. Nós já temos uma confederação de futebol virtual e digital. Trouxemos, inclusive, uma grande matéria do Ismael Souza em edições anteriores aqui do programa Futebol Eletrônico. No entanto, isso é recente. A Confederação Brasileira foi criada em 2005. Não temos ainda um padrão, não temos ainda uma boa estrutura para que o jogador viva apenas disso. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, na verdade, conciliar atividades. Ele vai ter que ter uma profissão, vamos dizer, propriamente uma profissão principal e uma atividade paralela como gamer. É mais ou menos por aí, né, Ismael? É isso mesmo. A entrevista que você se refere foi com o Bruno Beat Lima. Ele é tricampeão mundial de Counter-Strike e atualmente é manager da Kabum Esportes, que foi justamente campeã desse torneio no Maracanãzinho de League of Legends. Ele explicou bastante. Hoje ele já consegue viver do esportes, tem patrocínios, empresas que bancam todas essas atividades. Ele tem ali uma lan house só para ele e para sua equipe e não tem nenhum apoio além dos patrocínios. Se não fosse isso, ele ia ter que procurar uma atividade alternativa, como ele bem explicou. Ainda bem que hoje ele vive e é um dos principais jogadores do Brasil, mas ele explica bastante isso, falou das dificuldades que tem até você atingir esse nível das empresas baterem na sua porta e oferecerem, temos o suporte, temos as máquinas, que é o grande patrocínio hoje do esporte, não é só com dinheiro, mas sim com os equipamentos, que um equipamento hoje para game custa 13 mil, 15 mil, são máquinas específicas para os jogadores terem esse bom rendimento e serem os tops. Então é um investimento bastante caro que hoje um jogador amador não consegue. 13 mil é um brinquedinho caro, mas já pensou você ter uma lan house só pra você reunir os seus amigos? Vamos jogar agora. Seria interessante, hein, Thales? Não tem como ser triste nesse ambiente, né? A verdade é essa. E é muito legal, né? Porque o videogame, ele faz muito isso. Hoje é mais com jogos online, antigamente não existia isso. O que permite justamente essa união, né, da galera que você gosta, e os jogos online, os amigos que estão longe também, as pessoas desconhecidas, isso é muito legal. Eu sempre vivenciei muito isso desde pequeno, unir a galera. Imagina, você tem uma lan house, poder colocar 10, 15 amigos ali pra jogar com você, deve ser algo sensacional, né, Mauro? Agora, Arthur, tem essa questão também de se dedicar, né? O próprio Ismael falou a respeito do Bruno Beat, que realmente ele tem essa possibilidade, porque ele já chegou a um patamar onde ele pode se dedicar exclusivamente aos games, e ele também tem esse respaldo. É como se fosse um atleta que precisa de roupa especial, precisa de sapatilha especial. No caso do jogador de futebol, tem o seu uniforme, tem chuteira, precisa se dedicar aos treinamentos, precisa ter uma academia bem equipada. O jogador de videogame não é diferente. Agora, 13 mil é um brinquedinho bastante caro, né? É verdade, e a pessoa que quiser realmente ser um profissional não pode acreditar que do dia pra noite vai chegar disputando o campeonato mundial, que vai chegar, já bater na porta um grande patrocínio, vai ganhar um brinquedinho de 13 mil reais, como a gente estava comentando. Não é assim. A gente está fazendo esse paralelo com o futebol, vai ser aquela mesma coisa. Ela vai começar jogando em campinho de terra batida, vai começar, depois vai passando para as categorias de base, que no caso ela vai começar a jogar os campeonatos, não sei, municipal, estadual, vai passar para regional, vai ter que batalhar muito, se não é do dia para noite, e tem que ter muita perseverança e muito desejo de realmente exercer essa profissão. Porque, como a gente vinha dizendo, o preconceito vai ser muito grande, o número de pessoas que vai falar que não vai dar certo vai ser muito grande. Mas se ela quiser chegar, se ela realmente tiver esse desejo, tiver essa força de vontade, é muito possível, sim, a pessoa chegar. Inclusive em centros já bastante avançados, você pode entrar no mundo dos games não somente como jogador propriamente dito. Você tem, vamos dizer, na Europa, você tem um consultor, você tem treinador. Ainda tem isso, você tem um cara que orienta o treinamento dos jogadores, né? Você tem um coordenador de equipe, que na verdade você tem equipes de jogadores, né? Vários atletas dos games que são orientados de maneira a render melhor. E você tem isso numa coordenação de uma equipe.
que gasta muito dinheiro com isso. Afinal de contas, todos eles ficam à disposição da equipe. Isso acaba também aumentando o leque de opções para que aquele jogador, mesmo que ele não seja um jogador top de linha, que ele possa se especializar até mesmo como consultor, como um gerador de conteúdo ou até desenvolvedor de outros jogos, hein, Thalisson? O que é muito interessante, gera emprego, que é sempre importante, né? E aquele que não consegue, como por exemplo, jogar tão bem, pode fazer outras funções. Eu acho muito legal. E isso me fascina porque é um ramo que há 10 anos atrás você não pensaria nisso, de forma alguma. Né? Se você falasse há 10 anos atrás, quero trabalhar com o quê? Quero ser jogador de videogame, você ia virar piada no meio da galera, porque os seus próprios amigos iriam rir de você. E hoje não, uma realidade. Você está trazendo aí dados importantíssimos. Né? E pessoas, né, que entraram nessa possivelmente sofreram muito preconceito e hoje estão aí ganhando o seu salário, ganhando, né, o seu dinheiro e de uma forma boa, porque tá fazendo aquilo que ama, igual todo mundo aqui faz aquilo que ama. E como eu lembrei, antigamente se você falasse isso, você ia virar piada, você é maluco, não existe agora. Isso é uma realidade. E o futuro, nós teremos daqui a 20, 30 anos, isso será uma conversa totalmente normal. Profissão, profissão é essa, eu sou jogador de videogame, isso será normal. Essa evolução nos esportes foram assim, você pode imaginar os skatistas há 20 anos atrás, o que passaram? Os surfistas. Hoje é uma realidade. Qual a sua profissão? O skate. Pô, legal, cara. Você é skatista, você é surfista, você joga freestyle. Bem lembrado. Olha que isso aí há 20 anos, até menos, né? 10 anos atrás não tinha como imaginar isso. É os chamados X Games. Isso. E que hoje realmente isso movimenta bilhões de dólares. São diversas competições, diversas etapas que são disputadas ao redor do mundo, o que leva diversos adeptos também. Reúne uma grande massa de torcedores, gera também mídia, porque são vários veículos de comunicação no mundo inteiro que fazem a cobertura desses jogos e também a movimentação de patrocínio, o que é extremamente importante. Não só um patrocínio propriamente dito, como também a questão de anunciantes, né? Os chamados mecenas, empresas que investem em jogadores para que se tornem garotos propaganda. Imagina você virar, por exemplo, o garoto propaganda da Sony, Arthur. Não seria legal? Não seria maneiro? Com certeza, né? Seria o sonho de qualquer um. Além de você não, você vai estar ganhando e ganhando muito bem, né? Que esses caras não ganham pouca coisa. Pra você estar se divertindo, né? Seria unir o útil ao agradável e, como o Thalisson bem lembrou, esses esportes, assim, vamos dizer, recém-criados, recém-profissionalizados, né? Que é o caso do surf, é o caso do skate. Até a gente pode ir mais à frente, né? O próprio Le Parkour, freestyle, essas coisas, né? Que foram, como o Thalisson disse, há um tempo atrás ninguém ia levar a sério, era só diversão, era coisa de quem não tem nada pra fazer da vida, que é o videogame. E aí daqui a um tempo, certamente isso vai virar uma profissão, e grandes empresas vão estar patrocinando, grandes campeonatos em grandes emissoras, grandes televisões, rádios e grandes torcidas também, né? E aí cada vez mais o esporte vai crescendo e vai funcionando, né? Vai começar a gerar o mundo dos videogames, realmente. Agradecendo a você que está nos acompanhando e está participando conosco, né? A audiência cada vez aumenta ainda mais à medida que se populariza aqui o nosso programa Futebol Eletrônico, Ismael Souza. E o ouvinte que quiser participar conosco pode até sugerir pautas, né? Através dos nossos canais de interatividade. Isso mesmo, agora tem o nosso Facebook, o Futebol Eletrônico, lá você pode sugerir sua pauta, contar a sua saga no Futebol Manager, falar sobre seu time no FIFA 14, no PS 14 e, como você bem destacou, deixe o tema que te interesse, elogie, critique, deixe sua sugestão. O importante é que você participe através dos nossos canais de interatividade e através do nosso Facebook Futebol Eletrônico. E você participando conosco vai permanecer. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta discutindo muito mais do mundo dos games. E olha, também tem, entrevista exclusiva com o finalista brasileiro na Copa do Mundo da FIFA de PlayStation. Rafael Fortes estará conosco numa entrevista especialíssima com Ismael Souza. Aguarde, não saia daí. Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Futebol
Futebol eletrônico com Mauro Santana.